E a gente começa o programa falando sobre as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano no estado de Iowa na segunda-feira, 15. Trump recebeu 51% dos votos e o governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou em segundo com 21%, à frente de Nikki Haley com 19%. Portanto, o Trump teve 30 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, 32 sobre a terceira. Em discurso após a vitória, o ex-presidente voltou a falar sobre a deportação de imigrantes e o fechamento de fronteiras do país. Reparem que o Trump continua fazendo da mesma maneira aquilo que ele tanto fez na eleição de 2016, que deu a vitória para ele sobre Hillary Clinton, e que gerava muitos comentários e artigos meus, inclusive, para diferenciar o que é imigração ilegal e legal. É que ele fala de uma maneira que, às vezes, pode até parecer que está falando sobre a imigração legal também, acenando para um eleitorado mais radical, mas a essência desse discurso sempre foi o combate à imigração ilegal e, junto com ela, a entrada de criminosos no país. É claro que o Trump usa todas aquelas hipérboles e aí a mídia globalizada chama de xenófobo, diz todos os exemplos de imigrantes que prosperaram nos Estados Unidos, que contribuíram com a cultura americana, com diversas inovações, e fica essa polarização em torno do tema. Agora, ele fala para muitos americanos que repudiam a imigração ilegal e para alguns também que repudiam a imigração legal. Quer dizer, é um discurso divisionista da maneira Trump. Vamos acompanhar. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. They're coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. And they're coming from mental institutions and insane asylums. They're being emptied out into our country. And they're terrorists. Many terrorists are coming in. You know, in 2019, I saw just recently on a poll, they had none in 2019, no terrorists. Now, I even say there's got to be some, but they have none. And then as soon as this group took over, they have hundreds and hundreds of terrorists coming in, known terrorists, some of them really bad. And many of them are in, and they came in, and nobody knows where they are. This is not a good thing. And we're going to have to deport. We're going to have a deportation level that we haven't seen in this country for a long time, since Dwight Eisenhower, actually. Tá aí do Donald Trump falando sobre imigração, e ele tem aquela maneira Trump de se gabar e fala a respeito do governo dele, né, 2019, quando ele estava na presidência, que não estava entrando terrorista nenhum. Ele falou assim, até eu pensei, falei, deve ter algum e tal, mas não entravam. E agora, com o governo do meu opositor, né, o Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, estão entrando muitos terroristas. E ele usa essas expressões assim, meio ao léu, sem citar casos específicos, etc. Agora, é um discurso que realmente agrada boa parte do eleitorado americano e que ele usou muito na eleição de 2016, que deu a vitória para ele. É um discurso que cai bem em uma boa parte do eleitorado dele, que lembra aqueles discursos, então, de 2016, né? Ele dizia que o México mandava aqui para os Estados Unidos os estupradores, né? Alguma coisa Exatamente, desse tipo. Deu uma polêmica imensa, né, no mercado da comunicação mundial. Agora ele fala que eles estão vindo para envenenar o nosso sangue. Agora, assim, na prática, né, os governos democratas, tanto com Obama quanto com Biden, deportaram muita gente. Então, assim, é um pouco errado ele dizer isso, que o Biden abriu as portas. E no governo dele, não mudou muito a situação, naquela que sempre prometeu construir o muro, né? Isso também não aconteceu.
Mas, independente de qualquer efeito prático, é um discurso que cai bem nesse eleitorado dele, que inclusive tem muita gente com ascendência latina ali, né? Mas às vezes o filho de mexicanos ou neto de mexicanos que está vivendo no Texas não gosta de ver os salvadorenhos entrando agora. Então esse público acaba também caindo para o lado do Trump. Pois deu muita polêmica isso em 2016, principalmente porque ele falava na construção do muro. Era, obviamente, para quem analisava a viabilidade disso, uma imagem, mas que o Trump não vendia como imagem, que fique claro, ele vendia como um projeto mesmo de construção. E era uma imagem forte, né, mostrando um norte para o governo dele, quer dizer, ele colocando na cabeça do eleitorado que lutaria contra a imigração, sobretudo ilegal. E funcionou, quer dizer, ele acabou vencendo aquela eleição, apontando a condescendência dos seus opositores com os imigrantes ilegais, que o Partido Democrata queria transformar depois em eleitores, queria fornecer benefícios, quer dizer, na linguagem do Trump, no discurso dele, havia muitos prejuízos aos pagadores de impostos americanos, aqueles que buscam emprego. Então, se construiu toda uma narrativa nesse sentido. Quando ele chegou ao poder, ele não conseguiu viabilizar a construção do muro em toda a fronteira dos Estados Unidos com o México. Houve críticas em relação a isso, mas ele continua falando praticamente a mesma coisa, né, Duda? Diga. Tem um ponto só que o Trump realmente fez alguma coisa que ajudou a conter a imigração, é quando ele pede que os imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos, eles são deportados para o México e tem que ficar esperando no México para ver se consegue regularizar a situação, né? Uhum. E aí ele também fez acordos com o governo mexicano para conseguir deter essas pessoas que vêm principalmente da América Central. Agora, essas E políticas... falou muitas vezes, né, Sim. sobre reunião dele com o presidente mexicano para querer responsabilizar o México, fazer com que o México cuidasse de evitar a imigração ilegal. Quer dizer, eu estava mostrando justamente que o símbolo ele não transformou em realidade. No entanto, esse norte de combate, ele conseguiu transformar em algumas atitudes, de modo que ainda tem um discurso nesse sentido, com algum tipo de base. Não é completa, mas tem. E o que deu certo foi, em grande parte, mantido aí no governo do Biden. Pois por isso que ele continua explorando essa tecla. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deve concorrer à reeleição pelo Partido Democrata, também se pronunciou sobre o resultado das primárias. Ele escreveu a seguinte mensagem no X, o antigo Twitter, abre aspas: "Parece que Donald Trump acabou de ganhar em Iowa. Ele é o favorito do outro lado neste momento, mas o problema é o seguinte, essa eleição sempre seria você e eu, eleitor, contra os republicanos extremistas do MAGA", que é o acrônimo, palavra bonita, né? Acrônimo, né? Aquelas iniciais todas, para o slogan trumpista Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo. Foi verdade ontem e será verdade amanhã. Fecha aspas aí. Portanto, o tweet do Joe Biden. Não tem muito conteúdo, né? Nesse tweet, Duda. Ele, assim como acontece, assim, é um paralelo. Sempre há milhões de diferenças, que fique claro, fazer um paralelo muito pontual, que nesses embates polarizados, como está a situação política nos Estados Unidos e no Brasil, sempre se tem o discurso de que o outro lado se radicalizou, virou extremista. Então, a esquerda americana está combatendo os extremistas republicanos, assim como Lula está combatendo os extremistas bolsonaristas. E é óbvio que o eleitorado ele tem várias camadas, tem vários graus, né? Não dá para reduzir aqui o eleitorado brasileiro que votou em Jair Bolsonaro contra o Lula apenas aquelas pessoas que invadiram, depredaram o patrimônio público no dia 8 de janeiro. Tem pessoas, muitas pessoas, milhões de pessoas, para as quais a gente sempre chamou a atenção, que têm demandas legítimas, muito anteriores a toda a retórica bolsonarista. Assim como nos Estados Unidos, não dá para reduzir todo o eleitorado do Trump a um bando de deploráveis, como fez a Hillary Clinton e acabou se desgastando na eleição de 2016.
Quer dizer, tem muita gente que tem demandas legítimas, que tem uma indignação legítima com uma ala corrupta da elite americana, elite no sentido de ter poder, de ter dinheiro, de ter influência, e o Trump acaba explorando isso, né, Edu? Agora, essa mensagem do Biden, essa história de que, olha, essa eleição sempre foi entre eu e o Trump, também é uma tentativa do Biden de evitar que tenham alternativas a ele dentro do Partido Democrata, porque é essa disputa que vai começar agora, semana que vem, as primárias do Partido Democrata. O Biden está com 81 anos, ele já é o presidente, o candidato eleito mais velho dos Estados Unidos. Agora ele quer bater o próprio recorde, né? Ele tomaria posse com 82 anos, tem uma aprovação baixa, aí, da ordem de 30%, é menor do que a aprovação que o Trump tinha nessa época, e tem gente no Partido Democrata falando, olha, o Biden está velho demais, ele não tem uma aprovação muito boa, e se ele for o nosso candidato, ele vai perder para o Trump. Então, o que o Biden está querendo fazer agora é evitar que essas alternativas do Partido Democrata apareçam. Tipo assim, só eu sou o cara que consegue deter o Trump, se colocar esses outros aí, a gente vai perder. E isso que você apontou, que está sendo muito falado nos Estados Unidos há muito tempo, e a gente aponta aqui, isso é uma cartada, é um trunfo muito grande para o Donald Trump, que sempre soube explorar as questões pessoais, né, de personalidade, de conduta, de energia, né, para lembrar o caso do Jeb Bush nas próprias primárias republicanas de 2016, dos seus adversários. Ele não tem o menor pudor em falar sobre questões pessoais, e aí questões físicas, questões de capacidade de articulação, de fala, etc. O Trump vai e aponta. E o Biden, ele está dando substância para ele está dando margem para isso. São várias e várias gafes que ele comete, discurso em que ele gagueja, em que ele perde o raciocínio, em que dá branco, em que ele não sabe exatamente onde é que ele estava. Até com o Lula houve aquele constrangimento de que o Lula foi cumprimentar ele virou distraído, né? Então, assim, esse lado que o Trump aponta como de alguém que não tem mais energia, que já está gagá, que os republicanos exploram, pode pesar, de fato, contra o Biden.